O que é Matrix? Nós falamos muito sobre isso aqui na nossa comunidade, em termos de palavras, né? Há muito sendo dito por aí, mas eu acho que existem poucas pessoas que falam, mas existem pessoas que falam sim, de maneira realmente assertiva, o que seria o conteúdo básico por trás de Matrix. Vamos lá. Matrix pra gente origina-se, obviamente, a uma referência do próprio filme Matrix, que nasce em 1999. A ideia do filme é o seguinte, para quem nunca assistiu, acho meio difícil, mas vamos lá. O mundo ele está sendo controlado por máquinas depois de uma guerra onde teve a luta da inteligência artificial contra a inteligência humana. E depois da destruição da guerra e armas nucleares serem lançadas, as máquinas encontraram um jeito de, entre aspas, coexistir com os seres humanos. Esse jeito ele era, uma vez que não tem mais luz do sol ou eletricidade para alimentar as máquinas, usar seres humanos como colônias e sugar energia dele para conseguir manter a vida das máquinas. A própria máquina ela cria então um local para deixar a mente do homem, e esse local é o mundo. Ela coloca um mundo perfeitamente simétrico e gera basicamente uma simulação perfeita da realidade do mundo, e ali ele coloca as pessoas e elas vão vivendo as suas vidas, enquanto do lado de fora o seu corpo vai servindo de bateria para manter isso, e a sua consciência vai sendo aprisionada. O filme Matrix, ele é uma referência clara, ele é uma inspiração clara ao mito da caverna de Platão. Para quem não conhece, também o mito da caverna de Platão é o seguinte: existiam pessoas, e aqui eu vou dar uma versão bem resumida da história, existiam pessoas que elas estavam acorrentadas dentro de uma caverna e elas viam sombras que elas acreditavam ser deuses ou monstros, coisas sobrenaturais. E essas sombras elas estavam nas paredes e as pessoas se moviam e viviam as suas vidas acreditando que toda a existência era limitado àquele mundo. Então elas saem um dia, a corrente se rompe de uma daquelas pessoas e ela sai da caverna. E quando ela sai da caverna, ela percebe que aquelas sombras eram geradas por pessoas que viviam lá fora e que havia todo um mundo real por fora da caverna. Esse mundo ele era lindo. Enquanto Matrix ele vai trazer uma ideia um pouco diferente, que o mundo ele era extremamente feio. O mundo era lindo aos olhos daqueles que estavam saindo da caverna, segundo Platão. A ideia ela é a mesma nas duas áreas. Você tem um mundo real e esse mundo real ele está cercado por diversas mentiras. E essas mentiras colocam a sua mente, o seu ser, a sua existência para se mover segundo um mundo que ele não existe na praxis, na prática. Ele só existe no campo teórico. Essa é a ideia de Matrix, é a realidade simulada, a realidade por trás da realidade. Bom, quando a gente para pensar nesse tipo de conceito, é um conceito um pouco complicado, porque você teria que predefinir duas coisas. Você teria que dizer que a ilusão ela existe e nós estamos em um mundo ilusório, e você teria que afirmar também que esse mundo ilusório ele é perfeitamente moldado para que todas as suas sensações elas levem você ao engano. Ótimo. Uma vez que você tem isso, o que seria Matrix então? Teoricamente, se você sair desse pressuposto, você vai entender Matrix quando sendo tudo aquilo que é externo a você e que te dá interpretações errôneas da vida, né? Esse é um processo de entendimento onde você tem as coisas externas a você manipulando você para que você veja a vida e o mundo de uma maneira diferente daquela que você deveria enxergar de forma real. Se você perguntar
para 90% das pessoas da nossa comunidade, essa vai ser a definição que eles vão dar sobre Matrix. Vão dizer que Matrix é isso. São todas as engenhosas mentiras que te mantêm dormente a entender o mundo real. Mas eu gostaria de pausar um pouco isso daqui, deixa essa ideia em stand-by, minimiza essa página e agora nós vamos abrir uma outra página na sua frente. O que é mundo real? Tudo bem, as pessoas elas dizem que Matrix é a forma externa de te manipularem a não conseguir ver o mundo real. A minha pergunta então é: o que é o mundo real? Como o mundo real ele é percebido? O que é realidade? O que é verdade? O que é mentira? O que é esse dito mundo real, que as instituições ao seu redor, que as mentiras ao seu redor estão impedindo que você perceba? E esse ponto é o ponto onde as coisas começam a ficar complicadas, porque o mundo real ele é tudo e ao mesmo tempo ele não é nada. O que é realidade? Realidade é tudo aquilo que pode ser sentido e codificado pelos nossos sentidos. Então, tudo aquilo que pode ser tocado, visto, cheirado, tudo aquilo que pode ser ter sabor, tá entendendo? Tudo aquilo que esteja aí alinhado à audição, visão, tato, paladar e olfato, aos nossos 5 sentidos, pode ser contemplado como real. Se uma coisa ela não está basilada nesses 5 sentidos, então, teoricamente, ela não existe. Isso é uma verdade? Se nós analisarmos a fundo, não é. Existem diversas coisas que não podem ser captadas pelos nossos 5 sentidos, mas ainda assim existem. Se você começar a estudar a respeito de micro-universos, você vai começar a notar que o universo é formado por partículas minúsculas chamadas átomos. Esses átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons, e esses próprios são formados por quartos, são formados por partículas cada vez menores, que não podem ser observadas a olhos humanos, porém elas são a essência que forma todas as obras da criação. Dessa mesma maneira, essas entidades, esses átomos, essas existências, elas não eram percebidas durante a maior parte da história da humanidade, até que se houve entendimento tanto matemático como tecnológico para comprovação e percepção, agora sim sensorial, de que essas coisas existem. O fato delas não serem percebidas não ignora o fato delas existirem. Porém, o mundo ele é visivelmente transformado na essência em que conseguimos percebê-lo. Então, na medida em que nós podemos perceber a existência do átomo, nós podemos dividir as suas partículas, gerar energia, gerar bombas atômicas, e elas se tornam algo visível no nosso mundo, o que muda políticas, molda a forma que o mundo interage entre si, os países se desenvolvem, atrapalha a própria concessão e bases da guerra e cria uma nova forma de se ver, perceber e agir no mundo real. O que eu quero dizer com isso é que, por mais que o evento do átomo ele existisse, o átomo só passa a ser real na medida em que ele é percebido pelo ser humano como algo existente. Então, o mundo real ele é uma coisa que é mudável, ele é uma coisa mutável, porque o mundo real ele é a forma que percebemos a existência de entes exteriores. E aqui nós levamos essa discussão para um outro nível. Eu posso lhe mostrar a cor verde. E sejamos muito sinceros, todos nós aqui vamos apontar para a cor verde e falar aquilo ali é verde. Mas como você pode garantir que o tom de verde que eu enxergo é o mesmo tom de verde que você enxerga? Se nós estudarmos um pouco de física, você vai ver que a cor ela é refletida através dos fótons de luz
e ela é percebida pelos olhos humanos, que são interpretados como código pelo cérebro, que é passado para nós em forma de imagem. Dessa maneira, a imagem que está sendo passada a você é uma codificação única, e não há como você ter a certeza de que outras pessoas veem como você. Talvez na codificação do cérebro o tom que a pessoa esteja enxergando seja um pouco diferente. Talvez na codificação do cérebro a forma que as pessoas enxergam aquilo dali mude totalmente. Como talvez pelo problema de córnea ou de forma na própria captação da imagem através dos olhos, os tons podem estar alterados e a pessoa pode ver diferente. Veja, como você é capaz de saber que o amarelo ele é amarelo? Ora, todo mundo sabe que o amarelo é amarelo, sim, mas nós sabemos porque nós demos a nomenclatura de amarelo e nós chegamos à conclusão de que aquele amarelo ele tem significados. Imagina um semáforo. Você vê a luz que você autodenomina ser amarela e em cima dessa luz autodenominada amarela você freia, porque você sabe que aquela luz ali ela vai significar que o vermelho logo estará e que você deve parar. Então a atenção que está ali no semáforo, ela é para que você reduza a sua velocidade, porque logo vai chegar a hora que você deve parar. Agora eu te pergunto, e se a pessoa do outro lado, ela vê o amarelo, mas ela enxerga o amarelo como você enxerga o verde? Como é capaz que você consiga compreender e consiga dizer que a visão dela é igual a você ou que a visão dela está certa ou errada? Se ela vai enxergar o amarelo como você enxerga o verde, mas ela vai parar no semáforo da mesma maneira. Se quando você pegar um lápis de cor, ou melhor, pedir um lápis de cor para ela e pedir o amarelo, ela enxergue aquele amarelo como você enxerga o verde, mas ela compreende e capta de que aquela cor ali é o amarelo, e vocês dois vão ter um entendimento igual, de que aquilo ali é amarelo, mas a realidade é que a cor intrínseca ela é uma coisa positivamente ou negativamente, aí é independente da base ser positiva ou negativa, a cor ali ela é uma coisa total e completamente individual. Dessa maneira não tem como você perceber ou compreender que a visão de mundo de todos é semelhante. A única coisa que você pode compreender é que existem pontos de divergência e convergência nos ideais da forma que aquele mundo é percebido. E aquele mundo é percebido e interpretado de uma maneira individualista. Agora eu volto para o primeiro conceito de Matrix. Matrix seriam as engenhosas mentiras que são criadas no mundo, e essas engenhosas mentiras elas servem para impedir você de enxergar o mundo real. E eu refaço a pergunta: o que é o mundo real? Agora você pode olhar e me responder: ora, mundo real é a forma que a pessoa percebe as coisas ao seu redor, essa forma é intrinsecamente individualista, e ela é muito mais do que percepção, interpretação de fatos. Então você está me dizendo que Matrix ela é um evento externo às pessoas que impedem elas de perceberem as suas percepções? Você percebe como essa ideia de Matrix como sendo algo externo a você que te impede de perceber esse pseudo-mundo real, ele é, impossível de acontecer? Porque você sempre vai perceber segundo os seus próprios sentidos. Logo, como você pode estar percebendo uma coisa que é imperceptível ou deixando de perceber uma coisa que é percebida? Essa é a grande pergunta. O que eu quero dizer com isso, quando eu levanto esse ponto que é tão difícil de compreender, é que se a Matrix ela fosse uma coisa externa, ela seria algo totalmente ilógico. Mas a Matrix ela não é algo que está no mundo externo. A Matrix ela é a própria visão, a própria percepção. Se eu vejo o azul como você vê o vermelho, mas nós dois conseguimos nos entender e convergir, logo, nós dois temos percepções do que seria a realidade diferente individualmente, mas nós conseguimos nos comunicar. E esse processo, esse meio do caminho,
essa unificação entre ideias próximas, essa comunicação, por mais que eu enxergue o vermelho como tom de cor que você enxerga o azul, e você enxergue o azul como tom de cor que eu enxergo o vermelho, e nós tenhamos percepções individuais de vida que sejam completamente diferentes, ou seja, o real ele não é uma coisa externa, nós também temos o ponto de convergência. Se quando eu te pedir o lápis de cor azul, você enxergar o que eu enxergo como vermelho, mas entregar porque você nomeou aquilo dali como azul, assim como eu nomeei como azul, nós teremos um processo de comunicação que será basicamente efetivo. Então, a minha pergunta é: o que origina as matrices externas do mundo, né? O que origina, por exemplo, digamos que a sua religião ela esteja completamente certa e as outras religiões estejam completamente erradas. O que origina aquelas religiões que elas estão erradas? É a religião errada que origina crenças nas pessoas, ou são as pessoas que formam aquelas crenças externas a si para poderem se comunicar em um ponto comum que elas já acreditavam? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é o Bolsonaro que gera o bolsonarismo ou é o bolsonarismo que já existia e gera o Bolsonaro? São as percepções externas a você que moldam a forma que você pensa, ou é a forma interna que você pensa que criam as percepções que te limitam? Dessa maneira, a Matrix ela não é definida como uma verdade externa a você, mas uma verdade interna que se reflete no mundo exterior de uma forma a buscar padrões que você já reconheça como certo e errado. Logo, não existem mentiras, existem apenas percepções diferentes sobre a mesma verdade. Uns enxergam a verdade de uma forma, enquanto outros enxergam a verdade de outra maneira. Mas o que é a verdade? Verdade é aquilo que é observável no mundo, aquilo que se pode comprovar como real. Mas se tudo que é observável no mundo é influenciado pelo observador, logo, o observador sempre verá a verdade, por mais que a verdade ela não seja verdadeira. O que nós definimos então é que devemos nos unir em grandes massas de pessoas para contemplar. Se todos olharem para o mesmo evento e o virem de maneira semelhante, logo aquele evento é verdade. Mas se as pessoas se reunirem e verem de formas diferentes, um está mentindo e deve se curvar ao padrão da maioria. Logo, a maioria se junta e os padrões de pensamentos que são não iguais, mas semelhantes, formam o que nós conhecemos por Matrix. Mas essas Matrix, elas não geram o indivíduo. O indivíduo gera essas Matrix. E essas Matrix, elas aprisionam o indivíduo, entre aspas, porque a verdadeira prisão não está externa ao homem, mas está interna. O homem é a sua própria cadeia, o seu carcereiro, e ele é a chave da sua própria libertação. Matrix, então, não é uma coisa que se encontra externa a você. A Matrix do relacionamento, ela não está nos relacionamentos, mas na forma que você percebe os relacionamentos. A Matrix familiar, ela não está em você, mas na forma que você percebe a família. A Matrix religiosa não está na religião, mas na forma que você percebe a religião. A Matrix científica não está na ciência, mas na forma que você percebe a ciência. Logo, toda Matrix ela é inócua ao homem e o homem gera a sua própria realidade. O homem gera como ele vê o mundo e essa percepção de mundo vai gerar as suas atitudes. Veja, o homem ele tem uma visão de que ele precisa ser desesperadamente amado e que esse amor desesperador ele precisa ser hollywoodiano, ele precisa ser um amor romântico. Existe um livro muito bom que se chama O Amor e o Ocidente, que ele vai basicamente esclarecer para nós que a ideia de amor romântico ela é inerente a um desejo mortal. O amor romântico ele sempre está ligado ao sofrimento. Se a pessoa já tem a ideia de que o amor ele está ligado ao sofrimento, a pessoa ela vai pré-selecionar em suas emoções gostar de pessoas que tenham um
padrão que seja extremo, que amem muito e odeiem muito. Logo, esse homem ele vai começar a criar um padrão onde ele vai pré-selecionar mulheres borderline. E essas mulheres borderline, elas vão entrar na vida dele, vão ter altos e baixos, porque esse é o sentido de amor, essa é a visão que ele acha que merece de vida, e é assim que ele enxerga que a sua história deve ser seguida. E isso não em um padrão consciente, não em um padrão que possa ser dito em palavras e racionalizado, mas num padrão inconsciente. É como as suas emoções se sentem e como elas são interpretadas, e não, basicamente, como você quer olhar teoricamente o mundo. O homem ele vai criando esse padrão de escolha de relacionamentos autodestrutivos, e na medida em que ele vai criando esses padrões de relacionamento autodestrutivo, ele vai buscando justificativas para que o relacionamento ele seja autodestrutivo. E hora ou outra, obviamente graças à internet que não está levantada aqui, ele vai começar a entrar nos nossos conteúdos, os conteúdos Red Pill. E logo ele vai sair da Red Pill e vai entrar na Black Pill, e da Black Pill ele vai para Honk Pill, e daqui a pouco, quando você for ver, já não há mais uma pessoa ali, uma persona, mas simplesmente a base de explicar o sentimento pré-existente de que o relacionamento, de que o amor, ele é intrinsecamente sofrimento. E nós precisamos falar sobre o amor como algo que inevitavelmente não existe, porque o amor ele é um ideal e não uma coisa física, mas isso daí é um assunto para um outro vídeo. Eu não quero misturar os assuntos aqui, mas é só a base do exemplo que eu estou dando. Como ele tem essa percepção de que o amor é sofrimento, ele sempre vai optar por sofrer, e logo ele vai tentar buscar racionalizar o sofrimento dele buscando um porquê. E na nossa comunidade ele vai encontrar respostas. Se não for na nossa comunidade, vai ser em outra. Talvez ele encontre no esquerdismo a resposta de que o motivo do seu sofrimento é ele ser machista, é o patriarcado. Talvez ele encontre na religião uma outra visão, ou ele caia no nosso conteúdo e aqui ele vai encontrar uma resposta. Ele vai encontrar uma resposta na Red Pill dizendo para ele que as coisas acontecem dessa maneira porque as mulheres não são boazinhas, e logo ele vai perceber e entender, não, realmente mulheres não são boazinhas. A Black Pill vai avançar e vai dizer para ele que o motivo do sofrimento dele é porque ele não é bonito, e aí ele vai entrar no wokeismo, e ele vai começar a estudar e tentar compreender, e ele vai começar a culpar e criar padrões aonde eu não sou feliz porque meu queixo não é de determinada maneira, minha mandíbula não é de determinada maneira, meu cabelo não é de determinada maneira, meu shape não é de determinada maneira. E ele vai começar a colocar essas crenças que já existiam em um padrão formado de ideias, e ele vai entrar na Matrix da Red Pill, porque sim, a Red Pill pode ser uma Matrix. Se ele chega no estágio de luquismo, por exemplo, que é um dos exemplos que podem ser dados aqui, ele vai passar 10 a 15 anos tentando melhorar a sua aparência, ele vai desenvolver um shape, vai botar o rosto quadrado, vai fazer tudo o que ele tiver que fazer, se for possível melhorar, e talvez ele alcance resultados positivos, talvez não. Se esses resultados positivos forem alcançados, ele vai se tornar uma pessoa que vai dizer, olha, esses padrões, eles realmente estavam certos, e veja bem como eu consegui resultados positivos. Como eu consegui esses resultados positivos, eu vou ensinar a outros para que façam o mesmo processo e gastem a mesma energia que eu gastei para alcançar aquilo dali. Talvez não aconteça nada, e se não acontecer nada, ele vai começar a dar cada vez mais detalhes e precisões e bases para por que não acontece. Bom, eu criei um shape, eu estou com o rosto quadrado, mas como eu tenho olhos de preso, os olhos atrapalham totalmente a minha beleza, e a realidade é que o rosto vale 80% e corpo vale 20%, e os olhos valem 90% da beleza, e como eu não tenho olhos de caçador, eu tenho olhos de preso, independente de todo o esforço que eu fiz, eu não alcancei resultado, mas o padrão ele está certo. Eu não posso ser amado porque o amor ele é intrinsecamente sofrimento, e quando você vai ver todas as atitudes, todas as décadas, todas as bases de pensamento que ele teve foram simplesmente justificativas daquilo que ele já sentia. Esse processo de sentimento, ele não é um processo que ele é criado de uma maneira consciente, mas de uma maneira inconsciente. O ser humano, a realidade é que ele vai ser moldado durante toda a sua vida, porque
ele nasce muito prematuro. Veja bem, se eu fizer uma pesquisa aqui rápida para vocês e pesquisar aqui com quantos anos o corpo humano está totalmente desenvolvido, nós vamos ter a resposta de que o corpo humano ele só se torna completamente desenvolvido quando o homem assume 30 anos de idade, né? Por mais que o corpo ele seja legalmente nós sejamos adultos com 18, o corpo humano ele só vai estar completo até os 30 anos de idade. Isso significa que, teoricamente, nós deveríamos estar na barriga da nossa mãe até os 30 anos de idade e saímos de lá com 30 anos, pronto. Assim como todos os animais fazem, né? Você vai ver uma girafa, ela cai já da mãe dela, já comendo, bebendo, fazendo de tudo. Como nós somos animais extremamente mais complexos do que animais comuns, nós ficaríamos na barriga da nossa mãe até 30 anos de idade para sairmos completamente pronto. Na medida que nós não saímos, nós temos que levar em consideração que de 0 a 30 anos de idade nós somos bebês andando por aí. Nós deveríamos estar na barriga materna e nós estamos lidando com o mundo. E por isso nós estamos em processo de aprendizado e de desenvolvimento. E esses processos que vêm muito mais de como nós interpretamos as coisas do mundo vão criando realidades. E essas realidades vão desenvolvendo as matrix que nós vamos entrar, que vão criar um processo de autoalimentação e vai nos colocar em um ciclo. Agora, quando eu defino as coisas dessa forma, Matrix não é uma coisa externa, Matrix não é uma visão exterior, Matrix não é um conjunto de ideias, Matrix é o subconsciente humano. Então Matrix ela está não em cima nem embaixo, nem na direita nem na esquerda. Matrix está dentro de você. Matrix é o seu subconsciente. Seu subconsciente ele está ali tentando angariar o máximo de informações para poder te manter sobrevivendo, e ele vai angariando essas informações. E essas informações elas vão sendo angariadas através muito de sentimentos que podem ser positivos ou negativos, e eles podem serem interpretados com base a outras coisas, a crenças pré-existentes, que aí já vai da primeira infância, já vai de quando você estava dentro da barriga da tua mãe, vai desenvolvendo padrões que você vai interpretando. Veja, eu sou uma pessoa, por exemplo, que falo muito bem em público. Quando eu subo para falar, eu sinto aquele frio na barriga, aquela energia, aquela coisa boa, aquela vontade de falar, aquela empolgação. Eu estava conversando outro dia com um amigo que ele tem uma dificuldade muito grande de falar em público, e ele estava falando, cara, quando eu falo, eu sinto uma energia dentro de mim, eu sinto aquele negócio. E ele falou como sendo um impeditivo, como sendo aquilo dali. Eu sinto algo, não posso dizer igual, mas semelhante a ele, e isso é positivo para mim. Ele sente algo negativo. Então a Matrix, ela é esse processo subconsciente que faz ele interpretar o mundo da determinada forma, que vai gerar toda a realidade dele. Logo, é impossível você sair da Matrix, porque a Matrix ela está inerentemente dentro de você. A única solução para o homem, então, não é sair da Matrix, mas desenvolver matrices funcionais. Eu poderia dizer aqui matrices positivas, mas a realidade é que toda matrix ela é positiva no sentido de que ela existe para te manter vivo. O seu subconsciente ele existe para te manter vivo. O seu ego ele existe para te manter vivo, basicamente. Então ele se desenvolve sempre de maneira positiva, ok? Se você vai ser uma pessoa triste, depressiva, com ideações suicidas ou qualquer coisa, é um outro problema. Mas vivo você vai estar, porque o seu subconsciente vai sempre te manter vivo, independente se isso for bom ou ruim para você, ok? O ponto então aqui é o seguinte: como toda Matrix ela é entre aspas, positiva, porque toda ela vai estar te gerando a vida, você precisa entender que é impossível sair da Matrix, porque você teria que sair do seu próprio corpo, da sua própria consciência. A única forma de você sair da Matrix é morrendo. Você deve então criar Matrix que sejam positivas, não quero usar a palavra positiva, que sejam construtivas. Matrix que levem você a ter paz de espírito. Matrix que levam você a ter uma garantia de não só sobrevivência, mas de determinado prazer. E novamente, essas Matrix elas também são subjetivas, porque prazer é uma coisa muito pessoal.
Existem homens que estão andando a pé na rua, no sol quente, e estão tomados de grande prazer. Homens dentro de mansões tomados de grande tristeza. Há homens andando a pé que estão sendo tomados de grande tristeza. E homens em mansões que estão sendo tomados de grande prazer. Ela é uma percepção. E a base é: o que você faz com a sua Matrix é tomar aquilo que seu subconsciente tem, a forma que ele interpreta o mundo, pegar os padrões que fazem você agir, ver se esses padrões estão te trazendo um sentimento de prazer ou de agonia, e se trouxerem um sentimento de agonia, buscar reinterpretar os padrões da sua vida para levarem você a criar novos padrões que lhe deem prazer. E na medida em que você for tendo prazer nesses padrões, você vai criando o que é chamado paz de espírito. Uma vez que você entende isso, você compreende que o mundo ele não é o mundo é como você vê o mundo. Agora, falar isso é muito fácil, fazer já é uma coisa um pouco mais difícil. Espero que vocês tenham entendido o que é Matrix, que a Matrix não é a igreja, Matrix não é a mulher, Matrix não é a instituição do casamento. Matrix é o subconsciente. Matrix é você. E se você é a Matrix, se interpretar o mundo é a sua Matrix, você precisa ver se ela está sendo algo que está te causando paz ou agonia. E se ela estiver te causando agonia, você precisa buscar reinterpretações para não sair da Matrix, mas moldar novas Matrixes para você que sejam positivas. Eu espero que vocês tenham entendido, e de hoje em diante eu não quero mais ter que usar termos como Matrix aqui no canal, quero usar termos como subconsciente. Espero que vocês possam compreender e que isso seja enriquecedor para vocês. Muito obrigado, valeu e fui. O que é Red Pill? Red Pill basicamente é uma ideia que nós temos na nossa comunidade que veio do filme Matrix. As pessoas elas estavam em estado de ilusão dentro da Matrix, que é um local que eu já expliquei, né? E dentro dessa Matrix elas tinham a opção de sair. Elas deveriam, para sair, fazer uma escolha: tomar uma pílula azul, voltar a dormir e viver a sua vida na Matrix sem se lembrar que existe uma verdade, ou tomar a pílula vermelha e, nas próprias palavras do filme, descobrir até onde ia a toca do coelho. Mas a realidade é a seguinte: quando nós trazemos isso para a nossa realidade, tendo em vista tudo que nós já entendemos a respeito de Matrix e do que é esta coisa chamada Matrix, nós compreendemos então que a Red Pill é a saída da Matrix. Mas como eu já expliquei, Matrix é o subconsciente do ser humano, é o seu ego. Logo, não tem como ele fugir disso a menos que ele morra. Porque o subconsciente é a ferramenta primal do corpo para se manter vivo. Logo, ele deveria não estar mais corporeamente encarnado para que ele conseguisse se livrar deste processo. O que eu quero dizer aqui, então, é que não dá para você simplesmente sair da Matrix, porque sair da Matrix seria sair da vida. Para nós, então, o que seria Red Pill se não a fuga da Matrix? Veja bem, quando nós falamos de subconsciente, ele é a forma que nós interpretamos o mundo e ele não é criado por nós. Essa é a realidade. O subconsciente ele é criado ainda quando nós estávamos na barriga da nossa mãe. É o primeiro processo de subconsciente. Já existem estudos acadêmicos que demonstram que, por exemplo, o estresse que a mãe tem passa para o filho e já é o primeiro sentimento que ele tem. E esse tipo de, por exemplo, estresse vai criar uma reação emocional no feto que vai criar uma forma de interpretar o mundo. Essa forma de interpretar o mundo a posteriori, quando ele estiver nascido e tiver ainda aí 1, 2 anos de idade, quando houver outro elemento externo que entre em contato com ele, o que vai ser
concebido, o que vai ser entendido sobre ele, vai ser o processo interno que ele já tem. Ele vai lembrar-se de todas as coisas que aprendeu na barriga da sua mãe, e esse sentimento, esse nervosismo, por exemplo, vai ser uma coisa que vai se fazer presente. Quando nós olhamos por esse padrão, nós chegamos a uma conclusão, e a própria neurociência chega a ela, de que o ser humano ele não tem livre-arbítrio. Afinal, todas as decisões que ele vai tomar, ele não toma por demandas racionais, mas por demandas emocionais. É o mundo emocional que gera padrões, entre aspas, racionais para justificar as atitudes que já foram decididas nas emoções. As emoções, elas são basicamente criadas de processos interpretativos de reações que vão sempre usando como padrão de interpretação os padrões anteriores, que vão retrocedendo, até que chega um momento onde a pessoa ela estava sendo concebida e o seu corpo estava sendo formado nos primeiros estágios na barriga da sua própria mãe. Esse processo, então, ele vai selar a vida da pessoa de maneira que nos parece óbvio que o ser humano ele não tem escolha. E é aí que entra a essência da Red Pill, que é Red Pill é você ter consciência da existência da Matrix. A Red Pill, muito mais do que sair da Matrix, é compreender que a Matrix existe. Logo, assim como no filme a Red Pill ela é sobre você saber que existe uma Matrix, na vida real a Red Pill é você ter consciência de que existe um subconsciente que escolhe com você com base daquilo que você interpreta do mundo, por coisas que vêm desde o ventre da sua mãe. E uma vez que se tem consciência disso, você é Red Pillado. A Blue Pill é o estado natural do homem. Qual é o estado natural do homem? A eterna infância. Nós pensamos que nos tornamos adultos porque temos barbas e o nosso corpo cresceu. Não é assim que funciona. A criança em nós, ela vai ter as mesmas demandas infantis e ela vai continuar habitando na nossa mente. Dessa maneira, a única forma de você se tornar mentalmente adulto é você suprindo essa criança e fazer com que ela cresça dentro da sua mente. O que acontece é o seguinte: quase todo mundo vive a vida toda com o subconsciente infantil, com o subconsciente ainda de uma criança. E por mais que mentalmente, psicologicamente, conscientemente ele seja um adulto e ele veja as próprias demandas emocionais dele como bobas, ele se move e se molda pelas demandas emocionais de uma criança. É sempre o subconsciente que controla o consciente. Se o subconsciente não crescer e se tornar um adulto saudável, o adulto saudável, que é o consciente, vai ser controlado por essa criança com medo. Então, o processo de todas as pessoas é o processo de blue pillização, de serem eternos blue pills, não tendo compreensão de que existe uma matrix que é o subconsciente e que ela escolhe pelas suas atitudes, de que as suas escolhas não são reais, de que o seu mundo não é real, de que o mesmo evento que ele está vendo ali agora poderia estar sendo totalmente diferente, porque não é como o mundo age, mas como ele interpreta a ação do mundo. E essa interpretação é feita pelo seu subconsciente ou pela Matrix, e essa Matrix é que define a forma que ele vive a sua própria realidade. Então a realidade não é real. A única coisa que é real é que o subconsciente controla todas as coisas. Logo, o Blue Pill ele vai ser uma eterna criança porque ele nunca vai saber da existência do seu subconsciente. E sem saber da existência do seu subconsciente, ele sempre vai ser moldado pelas suas demandas emocionais. E por mais que uma pessoa justifique as suas ações, se você começar a questioná-la, por mais lógica que sejam as ações dele, elas sempre vão retrocedendo, até que bases emocionais os controlem. Bom, Blue Pill é aquele que não tem consciência de que são bases emocionais que o controlem. O que seria o Red Pill, então? Aquele que controla as suas emoções e domina tudo de maneira racional? Não, porque as emoções sempre vão controlar. Red Pill é aquele que entende que o subconsciente controla as coisas e que então busca criar uma nova Matrix,
busca reinterpretar os fatos e fazer a criança interna se tornar um adulto saudável, transformar o subconsciente em algo que vai criar demandas positivas para fazer a vida dele se moldar de uma maneira que ele alcance paz de espírito. Logo, você só tem duas opções na sua vida: ignorar que existe um subconsciente que ele te controla, ignorar a existência da Matrix e eternamente ou sofrer se a sua Matrix for, entre aspas, negativa, porque ela não é? Mas se a sua Matrix ela for algo que não te traga paz, ou viver uma vida tranquila se a sua Matrix for algo que te traga paz. Mas o ponto central vai ser o seguinte: se você nasceu com a falta de sorte de ter uma Matrix que tira a sua paz interior, você vai viver eternamente sem paz interior. O ponto aqui é o seguinte: Red Pill não é uma coisa que todas as pessoas têm que tomar, mas tem que tomar aquelas cujo seu próprio processo de entendimento faz elas serem infelizes. Agora, se você possui paz de espírito, não há necessidade de você elevar a sua consciência a um novo nível, porque você já possui a paz de espírito, que é o resultado final de toda essa elevação. Se você vive um estado de sofrimento, o que você deve fazer é compreender que existe essa mentira e então, aceitando ela, tomar o que nós chamamos de Red Pill e enxergar a verdade. E sobre essa verdade, tentar moldar o seu subconsciente a criar novos padrões que gerem a eterna paz. A realidade é que a maioria das pessoas estão, como eu posso dizer, energeticamente afetadas. O que elas querem é uma coisa, o que elas desejam é outra. E o que elas fazem geralmente está ligado aos desejos e não ao querer. Então elas agem segundo o seu desejo, enquanto querem outras coisas, e por estarem em um estado dúbio de pensamento, terminam sempre sofrendo. Logo, tomar a Red Pill é realinhar aquilo que você quer com aquilo que você deseja, para que você possa criar um padrão onde você alcance a tão desejada paz de espírito. O que eu quero dizer quando eu falo Matrix é subconsciente. O que eu quero dizer quando eu falo Red Pill é aceitação e trabalho interno para o desenvolvimento como um ser humano que tem a tão sonhada paz interior.